tema ali da palavra, né? Eu coloquei plenamente satisfeitos. E antes de começar a falar a respeito disso, eu quero ler 3 passagens com vocês, tá? 2 estão em lugares diferentes, mas falam a respeito da mesma história, tá? Então, primeiro a gente vai ler lá em Marcos 5, 27 e 28. E lá diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe a capa, porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curado. Aqui a gente já sabe de quem que a gente está falando, né? E falando dessa mesma história, tem a mesma história lá em Mateus, está em Mateus 9, 20 e 21, fala assim: e eis que uma mulher havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Tá? E a terceira passagem que a gente vai ler está lá em João 13, 23. E diz assim: ora, achava-se reclinado sobre o peito de Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Certo? Então, são essas 3 passagens, e no decorrer da palavra, eu espero que vocês entendam por que a gente leu. Né? Até o final, eu espero que vocês tenham entendido, que eu seja clara, né? Para vocês poderem receber. Só que antes de falar sobre isso, eu queria contar só um pouquinho para vocês de como que nasceu essa palavra. E esses dias atrás, o Saulo ia trabalhar um pouquinho mais cedo, e ele foi dormir mais cedo. E eu fiquei acordada até tarde com o Felipe no sofá. E aí, para não acordar ele, indo para o quarto, eu falei assim: vou ficar por aqui mesmo, né? Já está confortável, está quentinho. E aí eu fiquei dormindo ali no sofá junto com o Felipe. E aí começou a amanhecer, eu já estava começando a acordar. E aí o Felipe já estava aqui do meu lado, né? E eu estava de costa para ele. E aí ele foi e tirou o braço dele quentinho assim e colocou bem dentro assim das minhas costas. Sabe? Quem é mãe sabe, né? Ele já estava perto de mim, mas ele estava lá com aquele braço quentinho, de cobertor quentinho. E aí ele foi e colocou o braço quentinho e enfiou assim nas minhas costas, embaixo da minha roupa. E na hora que ele fez isso, eu estava começando a acordar, parece que um monte de caixinha começou a despertar assim na minha cabeça. Eu falei: ué, o que é isso? Eu acabei de acordar. E aí eu comecei a me lembrar. E talvez você que é mãe vai se reconhecer nisso também. Porque às vezes os nossos filhos estão agitados, né? A gente quer que eles dormem, a gente fala: vai dormir, menino, vai dormir. E eles ficam lá, e vira para cá, e vira para lá. E aí, às vezes, quando ele encosta na sua mão, ou encosta em algum lugar ali no seu corpo, ele não começa a acalmar. E aí, daqui a pouquinho, depois de 5 minutinhos, ele está dormindo. O Felipe, pelo menos, é assim, que ele é do toque, né, gente? Ele puxou, né, o pai dele, ele é do toque. E também, talvez vocês já tenham visto aquela cena, né, ou pessoalmente, os pais que acompanham ali as mães, ou de repente em um vídeo, ou em algum filme, que quando o bebê nasce, ele nasce chorando, fazendo o maior escândalo. E aí, quando ele encosta na mãe, parece que não aconteceu mais nada. E por que isso acontece? Porque ele encontrou o seu lugar de segurança. Ele encontrou o seu lugar que é íntimo para ele. Ele ouve as batidas do coração que sempre ele escutou quando ele estava sendo gestado. Né? Então, ele reconhece aquele lugar. Então, a gente já viu, vocês já viram, né? Essa cena, quando a criança está chorando e encosta ali na mãe. E aí, quando isso estava acontecendo, minha cabeça estava... Aí, o que foi a frase que veio no meu coração? Para o filho, não é suficiente estar perto. O filho, ele tem a necessidade de tocar. Isso, né, irmãos, até eles seriam adolescentes, né? Eu não sei quem já está com adolescente aí, eles ainda querem que vocês fiquem tocando, não sei, né? O Felipe ainda está, né? E aí, o filho, ele tem essa necessidade, porque a ligação da mãe, vou falar dos pais também, tá? A ligação da mãe, do pai, traz intimidade para o filho. O filho, ele se sente seguro. E aí, o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração, naquele momento ali. E aí, vieram 2 passagens ao meu coração. E a primeira passagem foi essa que a gente leu, que é dessa mulher do fluxo de sangue. A primeira, eu já vou falar aqui no comecinho. E a segunda, provavelmente, vai estar lá só no final. Mas guardem aí,
tá bom? Então, a primeira passagem foi essa. E essa passagem é muito conhecida, né? A gente conhece muito bem. A gente sabe que existia uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue contínuo e que ela já tinha ido a vários médicos, gastado todo o seu dinheiro e ela não tinha conseguido ser curada. E aí, lá no verso 27, fala assim, ela ouve falar de Jesus. Então, quando a gente vê aqui, quando fala assim, ela ouve falar de Jesus, qual que é a primeira coisa que me vem à mente? Ela não tinha um conhecimento profundo de quem Jesus era. Ela não tinha intimidade, ela não tinha relacionamento com Jesus. O que ela conhecia de Jesus era aquilo que ela tinha ouvido falar. Então, isso já mostra para nós que ela ainda não tinha uma intimidade profunda com o Senhor. E aí continua lá o texto falando que ela abre caminho entre a multidão, que era uma coisa que ela nem poderia fazer, porque em quem ela tocasse, aquela pessoa, segundo a tradição, se tornaria impura. Então ela corria muitos riscos ali, e diz que ela fala assim, olha, se eu tocar somente as suas vestes, eu serei curada. E eu queria que a gente prestasse atenção nesse somente as suas vestes, e na orla das suas vestes. E, abrindo um parêntese aqui, só para a gente entender o que era a orla das vestes, os judeus eles tinham o costume de usar franjas, de usar uma orla nas suas vestes, né? Eles tinham esse costume porque o próprio Deus, lá em Números, tinha falado que eles deveriam fazer isso. Vamos ler? Lá em Números 15, a partir do 37, fala assim, ó. Essa letra que eu coloquei ficou ruim aí para vocês, né? Mas dá para acompanhar. O Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações, ou seja, até as suas gerações futuras, coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em sua franja. E as franjas estarão ali para que ao vê-las, então aí falando qual que era o motivo deles usarem isso, para que ao vê-las vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. Então, o fato deles usarem essas franjas, essa orla nas suas vestes, é para que eles olhassem para aquilo e eles se lembrassem do mandamento do Senhor. Então, eles tinham esse costume, tá, de usar essas franjas nas suas vestes. E por que fala dela tocar na orla de Jesus? E, irmãos, a gente não vai se aprofundar nisso aqui, tá? Porque tem outras coisas para a gente falar. Mas, caso você se interesse, estude mais sobre a orla das vestes, estude do porquê tocar na orla, porque é muito interessante, tá? Mas a gente não vai falar disso hoje. Mas por que tocar na orla das vestes? Diz que lá em Malaquias 4:2 existia uma profecia a respeito do Messias. Vamos ler lá, Malaquias 4:2. E lá fala assim, ó. Mas para vocês que temem o meu nome... Volta só uma. Ou está depois? Acho que está depois. Nossa, será que eu não coloquei? Eu acho que talvez eu não coloquei, então. Ó, eu vou ler para vocês, tá? Malaquias 4:2. Olha o que fala lá. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará. E olha o que fala. Trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Aí você pode falar, Bruna, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí, a gente vê que tanto na passagem que a gente leu lá em Números 15, na passagem que a mulher fala sobre a orla, em Números 15 que fala sobre a franja, e nessa passagem aqui de Malaquias que fala sobre a cura nas suas asas, a mesma palavra em hebraico é usada para essas três palavras, tanto para franjas, quanto para orla, quanto para asas. Então, provavelmente, segundo algumas interpretações, essa asas, vai ter cura nas suas asas, se referia à orla de Jesus. Ou seja, as pessoas queriam tocar na orla de Jesus, porque elas sabiam que se de fato ele fosse o Messias, como dizia a profecia, da sua orla sairia a cura. Dá para a gente entender isso?
Tá? Então, a gente entende, e depois, porque assim, o mais conhecido para a gente é da mulher do fluxo de sangue, mas também lá em Mateus 14:36 diz assim, e muitos enfermos eram trazidos a eles e pediam para tocar apenas na orla das suas vestes. Por quê? Eles já tinham conhecimento, e se ele for o Messias, dele vai sair cura, certo? Então tem Mateus, depois vocês podem olhar lá, em Mateus 14:36, em Marcos 6:56, também muitas pessoas foram curadas por causa da orla de Jesus, tá? E aí, eu coloquei ali que o tocar nas vestes representa os benefícios que o Senhor pode trazer para nós. Irmãos, é lindo demais a história da mulher do fluxo de sangue, né? Porque, na verdade, o que surpreendeu Jesus não foi nem o fato dela tocar na orla, foi o fato da fé que ela teve para chegar até aquele lugar, a fé que ela teve para ser curada. Mas, o que a gente vai tirar dessa história hoje é que o tocar na orla, o tocar nas vestes, representa aquilo que o Senhor pode trazer de benefícios a nós. Sejam as bênçãos, sejam os milagres, sejam as curas. Por quê? Quando as pessoas chegavam e tocavam nas vestes, o que elas estavam buscando? Elas estavam buscando o benefício de Jesus. Elas estavam buscando uma cura, um milagre nesse lugar que eram as vestes. E mais para frente um pouquinho, no texto ainda da mulher do fluxo de sangue, diz que Jesus, ele vê que dele saiu poder, que dele saiu virtude. E ele se vira e começa a falar, quem foi que me tocou? E essa mulher, a princípio, ela fica quietinha, né? Ela fala, vamos ver, de repente ele continua andando e diz que não, Jesus continua, quem foi que me tocou? E aí diz que a mulher, tremendo de medo, ela responde, olha, fui eu. E por que tremendo de medo? Provavelmente porque ela sabia que ela não deveria estar ali. Ela sabia que tocando em Jesus, ela o tornaria impuro. Ela achando que poderia tornar Jesus impuro. E aí a gente vê como, de fato, essa mulher não conhecia Jesus. Que era aquele homem que tocava nos leprosos, onde a sociedade dizia que não podia tocar. Era aquele homem que se sentava no meio dos publicanos, no meio das prostitutas, que era uma coisa que a sociedade não aceitava. Ou seja, era um homem que desafiava as normas sociais. Então, de fato, essa mulher não tinha conhecimento. E aí o que eu coloquei ali é que o tocar nas vestes, apesar de quão linda seja a história dessa mulher, é apenas para aqueles que ainda não conhecem profundamente ao Senhor, é para aqueles que ainda não têm a intimidade. Ou seja, eles chegam até o Senhor buscando as suas bênçãos, os seus milagres, os seus benefícios. Tá? E aí eu coloquei aqui uma pergunta, irmãos. Lembra, né, que isso veio tudo de um lugar, né? E aí foi, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês acompanharem o que aconteceu comigo, tá? E aí a pergunta que surgiu no meu coração foi assim: quanto de nós também temos estado satisfeitos em continuar tocando somente na orla de Jesus? Quantos de nós temos seguido ao Senhor, temos buscado ao Senhor, temos amado ao Senhor apenas por causa dos benefícios que Ele pode trazer para nós? E na igreja atual parece que a gente vê isso mais ainda, né? Por causa das bênçãos, eu sigo o Senhor, é só bênção. Por causa dos milagres, por causa da cura, por causa da salvação da minha família. E aí você pode falar, Bruna, mas isso é uma coisa muito simples. É claro que a gente não faz isso, a gente não ama o Senhor por causa disso. E, às vezes, é mais profundo do que a gente pensa. Porque, às vezes, faz tanto tempo que a gente já está aqui, na presença do Senhor, que é confortável para nós. E nós achamos que nós estamos seguindo ao Senhor por quem Ele é, mas nós estamos aqui porque é confortável para nós. A gente sempre esteve. A gente está aqui porque a gente sempre orou pela salvação da nossa família, e se a gente não estiver aqui, como que vai ser? Então, nós precisamos analisar, né? Até mesmo, eu não sei, eu não tenho ouvido tanto isso atualmente, mas na igreja antigamente se falava muito, né? Você tem que aceitar Jesus porque senão você vai para o inferno. A gente ouvia muito isso. E será que é isso que está nos prendendo a Jesus? E aí, muitas vezes, a gente passa a nossa vida cristã agarrados apenas às vestes de Jesus, apenas na orla dos seus vestidos, porque a gente tem medo do que pode acontecer se a gente se afastar.
E aí, a gente precisa entender que essas coisas, as bênçãos, os milagres, eles nunca serão suficientes para fazer com que a gente venha permanecer seguindo o Senhor e amando o Senhor. Porque pode ser que um dia a sua bênção que você espera não chegue. Pode ser que a cura pela qual você ore não chegue. Pode ser que você não veja a salvação do seu familiar. Aí você fala assim, nossa, Bruna, meu Deus do céu, você quer acabar aqui café? Não, irmãos. Mas é porque a gente precisa ver onde está agarrado a nossa fé. Nós precisamos analisar aonde nós estamos agarrados. E é claro que eu não estou falando aqui, o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas às vezes a bênção que você espera não é o que o Senhor tem de melhor para você. E aí, se ela não vier, o que vai acontecer? Você vai continuar seguindo ao Senhor? Você vai continuar amando ao Senhor? E aí, eu coloquei aqui, que hoje nós recebemos um convite do Senhor, para nós analisarmos no que está agarrada a nossa fé. Então, por mais que na sua cabeça, na hora, já apareça assim, não, Bruna, não são esses os motivos. Continua pensando, pensa durante a semana, fala, Espírito Santo, se eu não estou enxergando, toca no meu coração, porque eu não quero nenhuma outra motivação que não seja o Senhor. E aí, eu coloquei aqui também, qual foi a última vez que nós chegamos diante de Deus sem petições? Irmãos, entendam que não é errado nós pedirmos ao Senhor, porque lá em Filipenses 4:6 fala o quê? Apresentem as suas petições diante do Senhor. Nós podemos fazer isso, mas quando foi a última vez que você entrou lá no seu quarto e falou, Senhor, eu não quero pedir nada, eu não quero falar nada, eu só quero aproveitar o meu tempo com o Senhor. Eu só quero estar aqui aproveitando a Tua presença, sem pedir, sem falar, eu só quero estar aqui com o Senhor. Quando foi a última vez que a presença dEle foi totalmente suficiente lá no seu lugar secreto? Sabe, ficar quietinho? Se você não fez isso, faça nos próximos dias. Entre lá no seu quarto e só fala assim, Senhor, eu estou aqui, à sua disposição. Para quem tem filho, você vai estar à disposição até a hora que seu filho chorar, né, estiver lá derrubando as coisas. Então, fala assim, Senhor, tem uma disposição aqui, mas ou cuida, ou o Senhor cuida lá. Entende? Mas façam isso. Entrem e falem assim, olha, Senhor, eu não preciso falar nada. Se o Senhor quiser me tocar, o Senhor pode me tocar. Se o Senhor também não quiser, eu estou aqui pelo Senhor. Porque até isso pode ser a motivação de nós buscarmos o Senhor, o toque. Não, eu quero tocar, eu quero ser tocado, eu quero sentir. A gente não faz isso? Irmãos, nada disso é ruim. Mas quando isso é a nossa motivação, o Senhor, Ele precisa ser totalmente suficiente para nós. E aí, eu coloquei que outras pessoas que também buscavam Jesus apenas pelo benefício que ele podia trazer, está lá em João 6, que era a multidão. E em João 6 acontece várias coisas, né, irmãos? João 6 começa tendo a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães. Aí Jesus vai e libera o pessoal depois deles terem comido. Aí Jesus fica ali orando, os discípulos pegam o barco para atravessar para Cafarnaum. E aí daqui a pouco começa uma tempestade, Jesus vem andando no meio da tempestade. Vocês conhecem essa parte da história, certo? E aí, aquele pessoal que tinha se alimentado ali na primeira multiplicação de pães, começa o dia, eles olham e falam, Jesus não está aqui, os discípulos não estão aqui. Eles já deduziram, provavelmente eles foram para Cafarnaum. E aí eles começam a pegar os barcos e também atravessam para Cafarnaum. E aí, chegando lá em Cafarnaum, diz que eles encontram Jesus. E eles falam, Rabi, quando foi que o Senhor chegou aqui? Ô mestre, quando que o Senhor chegou aqui? E aí a gente vai ler aqui a resposta de Jesus, que está lá em João 6, 26 e 27. E fala assim, ó, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, ou seja, não porque reconheceram que ele era o Messias, mas porque eu lhes dei pão, eu lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com essas coisas que se estragam, como a comida, mas usem as suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhe dar, pois Deus o Pai o colocou em mim o selo de aprovação, ou seja, o Deus Pai me reconheceu como filho. Então, o que Jesus fala assim, olha, eu sei que vocês estão aqui não porque vocês entenderam quem eu sou, eu sei que vocês estão aqui buscando benefícios que eu posso entregar a vocês. E aí eles continuam um diálogo ali com Jesus, né, querendo meio que desconversar, e fala assim, mas Jesus, nós queremos fazer a obra de Deus. E aí Jesus fala, mas a obra que Deus quer que vocês façam é que vocês creiam em mim. E aí eles falam, mas como que nós vamos crer no Senhor?
Que sinal que o Senhor vai nos dar para que nós possamos crer no Senhor? Porque lá no deserto, eles receberam maná. Moisés trouxe o maná para o povo que caía do céu. E aí, Jesus responde mais uma vez, está lá no 32, a partir do 32, ele fala assim, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Ou seja, ele estava falando sobre si próprio. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí eles falam, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Irmãos, se eles já tivessem entendido até aqui, se eles já tivessem entendido até aqui, eles estivessem falando sobre Jesus, Senhor, nos dá do pão que o Senhor é todos os dias. Mas aqui eles estavam falando sobre coisas. Eles estavam falando sobre o que é físico, sobre o que é natural, enquanto Jesus falava para eles sobre coisas espirituais. E disseram eles, e Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não crerão em mim, embora tenham me visto. Então, eles estavam ali buscando os benefícios de Jesus. E eu coloquei aqui, mas o que Jesus ele quis dizer com se alimentar com o pão da vida? E a gente sabe que a gente se alimenta naturalmente, né? A gente come, só que daqui a pouco a gente tem fome de novo. Para uns dentro de 2 horas, para uns dentro de 3, para outros dentro de meia hora, né? Se você tem o seu filho adolescente, dentro de 15 minutos eles já têm fome novamente. Então, a gente sabe que esse alimento natural, nós vamos comer dele, mas nós sempre vamos ter fome novamente. E Jesus estava falando, olha, eu sou o pão que te alimenta espiritualmente. E quando você prova de mim, você já não tem mais necessidade, eu sou totalmente suficiente. Então, eu coloquei aqui que, diferente do alimento natural, quando nós nos alimentamos do pão da vida, que é Cristo, nós somos totalmente satisfeitos. Então, o que é aí nós nos alimentarmos do pão da vida? Nos alimentar do pão da vida, que é Cristo, é ter comunhão, é ter intimidade com o Senhor, amar a sua palavra, é se alimentar não do que Ele pode nos dar, mas de quem Ele é. Porque quando nós nos alimentamos dos benefícios que o Senhor traz para nós sempre precisamos de uma nova bênção. Nós sempre precisamos de um novo milagre. Nós sempre estamos correndo atrás de coisas. E a nossa alma nunca está satisfeita. Mas eu coloquei aqui que aqueles que se alimentam de Jesus não precisarão sempre de uma nova bênção, um novo milagre. E eles estarão totalmente satisfeitos em quem Ele é. E as bênçãos e os milagres, eles vão ser um bônus inevitável que vem desse relacionamento e não a sua motivação. Ou seja, nós não vamos buscar ao Senhor, a nossa motivação não serão os milagres. Eles vão ser só um bônus que, na verdade, é inevitável quando você tem um relacionamento com o Senhor. E eu quero ler com vocês, para provar para vocês que é um bônus inevitável, lá em Deuteronômio 28, e lá diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, se seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês. Então está falando, se você tiver relacionamento com o Senhor, seu Deus, os porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E nesse versículo, e nesse capítulo continua falando, depois vocês podem ir lá. Você vai ser abençoado no campo, você vai ser abençoado na cidade, você vai ter os filhos do seu ventre serão abençoados, os seus animais serão abençoados, o seu celeiro será abençoado, o Senhor irá derrotar os seus inimigos, se nós tivermos satisfação nele. E aí, mais um versículo que comprova isso, está lá em Salmos 37, 4. E fala assim, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, deleite-se no Senhor, que a sua felicidade, satisfação, que o seu prazer esteja no Senhor. E aí sim Ele satisfará os desejos do seu coração. Ou seja, isso vai ser o bônus e não a motivação do nosso relacionamento com o Senhor. Certo? E eu coloquei aqui que uma outra passagem bem conhecida da gente, que mostra aí um pouquinho também de nós querermos os benefícios do Senhor, é a história da mulher samaritana. Agora a gente conhece mais ainda, né? Que a gente canta, Tu és por quem
Então a gente já conhece mais ainda, né? Quem não conhecia, conhece. Então a gente sabe que os judeus não se davam com os samaritanos, e aí Jesus estava ali a caminho em volta da Galileia, eles passam em Samaria, os discípulos vão para a cidade comprar comida, Jesus fala, vamos lá, eu vou ficar aqui sentadinho, esperando. Porque ele tinha um encontro. E aí chega a mulher samaritana ali no poço, e aí Jesus fala, me dá água para beber. E ela fala, como assim você, homem judeu, está falando comigo, mulher samaritana? Porque eles não se davam, né, os judeus e samaritanos. E aí tem a resposta de Jesus lá em João 4, a partir do 10, e fala assim, Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Em outras versões falam, se ao menos você conhecesse o dom de Deus e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó e que nos deu este poço? Lá no primeiro era sobre Moisés, né? Aqui era sobre Jacó, que eram os grandes homens para o povo judeu. Jesus fala, quem são esses homens? Quem são esses homens? E ela fala, como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? E Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. E a mulher pede, por favor, Senhor, me dê dessa água. E que lindo seria que se ela também já tivesse entendido. Senhor, por favor, me dê dessa água viva que é o Senhor. Mas aqui ela ainda falava sobre um benefício. Ela fala, Senhor, me dá dessa água para eu não ter que voltar nesse poço. Porque aí, se eu tiver essa água que eu nunca mais tenho necessidade, eu não preciso voltar aqui. E aí Jesus continua falando. Aí ela termina aqui, né? Por favor, Senhor, me dê dessa água. Disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir até aqui para tirar água. E enquanto, irmãos, nós não bebermos da água viva, que é o Senhor, nós retornaremos várias vezes ao mesmo poço. Nós retornaremos aos nossos lugares de necessidade, seja buscando em pessoas, seja buscando em coisas, nós nunca estaremos satisfeitos se nós não bebermos da água, que é o Espírito Santo do Senhor. E eu coloquei aqui que a água viva, que é o Espírito Santo, está disponível para todos aqueles que desejam beber. Eu quero ler com vocês lá em João 7, do 37 ao 39, lá diz assim, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos aqueles que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, a água viva, que é o Espírito Santo do Senhor, está disponível a todos os que quiserem beber dele. E só bebendo do Senhor, nós estaremos totalmente satisfeitos. E eu coloquei aqui que é compreensível, irmãos, é totalmente compreensível, que aqueles que estão em um novo relacionamento com o Senhor, a princípio, comecem buscando ao Senhor por causa das bênçãos. Comecem buscando ao Senhor por causa dos milagres. Comecem buscando ao Senhor por causa das curas, porque eles ainda não têm um conhecimento profundo de quem o Senhor é. Então, é compreensível, a gente ainda entende. Mas nós que conhecemos ao Senhor, nós que temos uma caminhada com o Senhor e que precisamos ter intimidade e relacionamento, nós não podemos estar satisfeitos em, como a mulher disse, em apenas tocar nas vestes da orla de Jesus. Nós não podemos estar satisfeitos apenas nessa busca de bênçãos, de milagres, de curas, de salvação da família, desse lugar confortável. Porque não é bom, irmãos, a gente ter uma família na fé? Não é bom você ter todo lugar para ir num domingo de manhã, chegar, abraçar os irmãos? Mas essa não pode ser a nossa motivação tem que ser o Cristo, a beleza de Cristo, o prazer em estar nele.
E nós que conhecemos ao Senhor, ao invés de estarmos satisfeitos em apenas tocar nas suas vestes, precisamos nos reclinar sobre o seu peito. Vocês lembram lá no começo que eu falei do toque do filho? Que o filho ele não está satisfeito em apenas estar perto, né? Ele precisa tocar. E aí, eu coloquei aqui que nós tenhamos fome do pão da vida, que é Cristo, e que nós tenhamos sede da água viva, que é o Espírito Santo. Que nós tenhamos fome e sede da coisa certa. E o outro, lembram lá no começo que eu falei que vieram duas passagens na minha cabeça? A primeira foi da mulher do fluxo de sangue. E a segunda passagem foi essa aqui. E isso aqui, irmãos, fez eu falar, olha, eu acho que é Deus mesmo que está falando, porque seria difícil eu me lembrar dessa passagem, porque ela não é muito comum para a gente, mas ela veio no meu coração. E essa passagem, ela está lá em João 13, 23, que é a passagem da última ceia. E aí diz que eles estavam ali se preparando para a última ceia, e diz que João, o discípulo amado de Jesus, né, segundo ele mesmo disse, ele estava ali reclinado ao peito de Jesus, sobre o peito de Jesus. Ele estava aconchegado no lado de Jesus. E aí eu comecei a ver a diferença dessas duas passagens. Porque João, ele já não tinha, ele já não buscava mais os benefícios que Jesus podia dar para ele. Inclusive, aqui na terra, ele já sabia que Jesus tinha falado para eles, olha, eu vou morrer, eu vou ser levado para a cruz. Ele sabia que Jesus não tinha benefícios terrenos para dar para ele, não tinha mais as bênçãos terrenas, e ele não buscava mais isso. E por que ele não buscava mais isso? Porque ele não tinha escutado, ele não tinha ouvido falar de Jesus, mas ele andava com Jesus. Ele sabia que Jesus era o Cristo, ele sabia que Jesus realizava milagres, ele já sabia disso. Ele sabia que Jesus ressuscitava os mortos. Ele já sabia disso. Ele estava ali, reclinado ao peito de Jesus, por causa de quem Jesus era. Não por causa dos benefícios que Jesus poderia trazer para ele. E, irmãos, os nossos filhos não são assim? O que a gente tem para oferecer para eles, né? Às vezes a gente briga com alguém. Não, irmãos, não façam isso. Mas, às vezes, você tem alguma briga assim, com alguém que é adulto, né? Aí, os adultos com o coração duro demoram 5 anos para voltar a se falar, né? Não quero ver nunca mais na minha frente, não quero. Não, a gente é crente, a gente não faz isso, né? A gente briga, já pede perdão na hora, né? A gente não é assim. Mas não acontece. E às vezes a gente acha que com os nossos filhos é assim, né? A gente vai lá, briga com eles, não faz isso, menino. Aí você fala assim, nossa, vai ficar bravo, nem vai querer falar. Daqui 2 minutos, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, a gente não tem a dar, mas eles nos amam mesmo assim. Tem uma história, eu vou tentar contar bem rapidinho, vou tentar lembrar certinho também. Tem um cara que ele fala muito sobre paternidade, talvez vocês conheçam, vão lembrar o nome deles, é Marcos Piagense, alguma coisa assim. E ele estava contando uma história, e ele conta a história de que ele ia buscar a filha dele na escola. E toda vez que ele ia buscar a filha dele na escola, tinha uma menina sentadinha na grade esperando o pai, a Gabriele. E aí, ele chegou a primeira vez para buscar a filha dele, e aí buscou a filha dele, e a Gabriele olha para ele e fala assim, nossa, meu pai é muito mais bonito que você. Nossa, meu pai é muito mais bonito que você. E ele fala assim, nossa, Gabriele, tudo bem, nossa, seu pai deve ser lindo demais, né? Deve ser maravilhoso. E aí ele falou que vai no outro dia, e aí a Gabriele está lá, no portão, esperando o pai dela. E aí, ele vai, chega, pega a filha dele, e a Gabriele olha e fala assim, nossa, esse é seu carro? Nossa, o carro do meu pai é muito melhor do que esse. É muito melhor do que esse. E aí ele falou que já estava começando a ficar com certo medo da Gabriele, né? Ele já estava ficando assim meio apreensivo. Falou que pensou em falar para a mulher dele buscar, né, a filha. Mas ele falou, nossa, esse cara deve ser muito top. E aí ele diz que no 3º dia ele chega e a Gabriele está lá no portão. E aí falou que ele pega a filha dele e ela fala assim, nossa, você é fraquinho, meu pai é muito mais forte que você. Ele é muito mais forte. E ele falou que ele imaginava esse cara, nossa. E aí ele diz que no outro dia, no 4º dia, ele chega para buscar a filha dele, e tem um cara baixinho, meio fortinho, com um carro antigo, e ele está com a Gabriele no colo. Ele falou, gente, a Gabriele está sendo sequestrada. Alguém vai atrás da Gabriele, quem que é esse moço que está pegando a Gabriele?
E aí diz que ele vê aquele homem jogando a Gabriele para cima, e a Gabriele dando risada com aquele homem. Era o pai da Gabriele. E ela olhava para ele com aqueles olhos, porque ele era o pai. Ele era o pai que trazia segurança, ele era o lugar seguro da Gabriele. Então, os olhos da Gabriele para aquele pai eram totalmente diferentes do que aquele pai era. Mas para ela, ele era o herói. Só que diferente da Gabriele, quando nós olhamos para o pai que nós temos, e nós dizemos que ele é maravilhoso, que ele é grandioso, que ele é poderoso, que ele é o príncipe da paz, que ele é um maravilhoso conselheiro, ele verdadeiramente é. E nós precisamos ter total consciência que nós precisamos estar satisfeitos nele, independente dos benefícios, independente daquilo que ele pode fazer por nós. E eu coloquei aqui que o amor de Jesus para João, ele já não tinha mais a ver com as bênçãos, mas ele tinha a ver com a pessoa de Jesus. E coloquei que o reclinar-se no peito de Jesus, o se aconchegar em seu colo, é para aqueles que são íntimos. Então, o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa alegria completa devem estar no relacionamento com o Senhor. E só assim nós seremos plenamente satisfeitos. Só assim nós vamos parar de correr atrás de coisas, atrás de pessoas, buscando preencher aquilo que só o Senhor pode fazer. E uma última pergunta que surgiu em todo esse pensamento, irmãos, isso aqui tudo eu não fiz na hora, tá? Eu marquei na hora só algumas coisas, depois eu fui desenvolvendo. Mas uma coisa que eu coloquei, nós temos sempre o costume de pedir o toque do Senhor. A gente não faz isso nos nossos cultos? Senhor, toca as nossas vidas. Senhor, nós queremos ser tocados pela Tua presença. A gente não faz isso? Irmãos, é maravilhoso que a gente faça isso. O Senhor ama nos tocar, o Senhor ama tocar as nossas vidas. Mas eu me pergunto, quando que foi a última vez que nós tocamos o coração do Senhor com a nossa adoração? E quando eu falo a nossa adoração, eu não falo só a nossa canção aqui, mas eu falo de uma vida diária, vivida para glorificar a Deus. Eu falo de uma dedicação em agradar ao Senhor, em amar os filhos que o Senhor também ama, em estarmos aqui por quem Ele é. Quando foi a última vez que nós tocamos o coração do Senhor? Quando foi que nós fomos aquele braço quentinho, sabe? Quando que nós fomos aquele braço quentinho do filho assim, ó, entrando nas costas do Senhor e encostando nas suas costas? Quando foi a última vez que nós tocamos o coração do Senhor? Lá em Lucas 7 tem a história dessa mulher que tocou o coração do Senhor. Sabe, nós temos lavado os pés do Senhor com as nossas lágrimas. Nós temos derramado diante do Senhor um perfume caro, uma adoração que realmente tem valor, porque é maravilhoso nós pedirmos o toque do Senhor. E Ele faz isso e Ele nos toca porque Ele é bondoso, porque Ele é um Pai, diz que Ele é galardoador daqueles que o temem. Então, Ele é um Pai que ama te tocar, Ele ama te presentear. Mas quando que foi a última vez que nós tocamos o coração do Senhor com a nossa adoração? E isso, para que não apenas nós venhamos a ter prazer no Senhor, mas que o Senhor Ele possa ter prazer em nós. Para que a gente possa ouvir o Senhor dizendo, o mesmo que Ele disse para o Senhor Jesus ali no momento em que Ele estava sendo batizado. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe, quando que o Senhor olhou para nós e falou, olha, Ele tocou o meu coração, esse aqui é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, nós precisamos entender que o Senhor Ele é totalmente suficiente. E que se nós estivermos motivados em seguir e amar ao Senhor, por qualquer outra razão que não seja Ele próprio, nada disso vai ser suficiente para nós. Amém? Vamos orar nesse momento. E comece a colocar diante do Senhor, Senhor, qual que tem sido a minha motivação em amar ao Senhor? Eu quero ao Senhor e nada mais, nada além do Senhor. Pai, nesta manhã nós estamos aqui diante da Tua presença. E Senhor, nós pedimos ao Teu Espírito Santo, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que venha penetrar o mais profundo do nosso coração e nos mostrar aquilo que nós não enxergamos.
Senhor, qual tem sido a nossa motivação em buscarmos ao Senhor? Qual tem sido a nossa motivação em nós amarmos ao Senhor? Qual tem sido a nossa motivação em nós seguirmos ao Senhor? Senhor, eu oro, né, que nessa manhã cada um dos meus irmãos receba revelação da verdadeira motivação do nosso coração. Porque no momento em que nós formos verdadeiramente conscientes disso, nós estaremos prontos para buscar o pão da vida que é Cristo. Nós estaremos prontos para beber da água viva que é o Espírito Santo. Senhor, nós ansiamos. Comece a dizer, Senhor, eu só quero a Ti. Senhor, nós só queremos a Ti. Senhor, nós só queremos a Ti. Se coloque diante do Senhor em disposição a Ele nesse momento. Sem petições. Até mesmo sem a necessidade do toque, se não for isso que o Senhor deseja fazer. Só a disposição da presença do Senhor nesse momento. Eu sei que nós temos uma liturgia de culto, mas nós vamos ficar alguns momentos diante da presença do Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, à sua disposição nesse momento. Nós nos colocamos com o coração totalmente entregue ao Senhor. Nós queremos só aproveitar o tempo com o Senhor. Nós queremos estar à disposição. Se coloque à disposição do Senhor. Se você não pode fazer isso na sua casa, durante um tempo totalmente com os seus pensamentos voltados a Ele, volte os seus pensamentos ao Senhor nesse momento. Só quero a Ti e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais. Você pode fazer dessa canção a sua oração. Vamos fazer dessa canção a nossa oração. E dê a Ele a sua melhor canção. E nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais, nada mais.
e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. O Senhor é E suficiente. nada Deus. mais, e nada mais. Nesse momento você não precisa pedir o toque do Senhor. Fala, Senhor, eu vou estar aqui independente se o Senhor me tocar ou não, independente se eu sentir o Senhor ou não, porque eu sei que o Senhor está aqui e isso é suficiente. Nada além, A sua presença é suficiente. só quero Senhor, nós queremos ao Senhor, mesmo que nós não sintamos o toque, o fogo, a eletricidade. nada além. É tão bom nós sentirmos, porque nós sabemos fisicamente que o Senhor está aqui. Mas mesmo sem todas essas coisas, nós sabemos que o Senhor é totalmente suficiente para nós. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Não vim atrás de bênção, Eu não vim, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. só quero a ti. Vamos dizer, só quero. Só quero a ti e nada mais, e Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Por quê? Só quero a ti e nada mais, e Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais. Vamos só as vozes declarar isso. Além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Pai, eu oro para que nessa manhã
a sua palavra seja uma semente plantada nos nossos corações e que no decorrer dos próximos dias ela possa frutificar em nós e que nós sejamos um rio a fluir, que águas vivas venham brotar de nós e que nós sejamos mensageiros do Senhor, dizendo a outros: só o Senhor é que nos satisfaz. Nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nós, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.